Saudações, nobres alunos. Iniciamos aqui o regime letivo remoto número 5, semana 5, ainda falando sobre competência. Competência é um assunto relativamente extenso, longo, e tem que ter muito cuidado com ele, já expliquei em aulas anteriores. Porque, principalmente para quem na segunda fase do exame de ordem, né, você tem que saber para quem que você vai direcionar a peça. É um tema extremamente importante no direito. Continuando o assunto, vamos continuar o estudo de algumas súmulas que se referem à competência da Justiça Federal e competência da Justiça Estadual. Lembrando que a competência da Justiça Federal está no artigo 109 da Constituição. Memorizem, por favor, o artigo 109. E a competência da Justiça Federal é taxativa. Ela está no artigo 109, ponto. A competência da Justiça Estadual é residual, é o que sobrar, tudo bem? Só que existem alguns temas complexos, polêmicos, em que foi necessário sumular o tema para unificar a jurisprudência e o entendimento. Vamos lá. No próximo tópico, estudaremos competência em razão da pessoa, onde cada autoridade é julgada. Lembrando que o prefeito ele é julgado, em regra, no Tribunal de Justiça do estado em que ele é prefeito, tudo bem? Se ele cometer um crime eleitoral, ele vai ser julgado no Tribunal Regional Eleitoral, e se ele cometer um crime federal, ele será julgado no Tribunal Regional Federal. Como que fica o desvio de verbas do município? Um prefeito que desvia verbas, ele vai ser julgado onde? No Tribunal de Justiça e, portanto, Justiça Estadual, ou no Tribunal Regional Federal e, portanto, Justiça Federal, onde ele será julgado. Primeiro, você tem que entender qual a natureza da verba. Se é uma verba municipal ou se é uma verba estadual, ele será julgado na Justiça Estadual, no Tribunal de Justiça da Justiça Estadual. Explico. O município arrecada. Existem tributos municipais. O Estado também tem seus tributos, arrecada e repassa ao município. Esse repasse também ocorre com verbas federais. Se a verba for estadual ou se a verba for municipal, ele será julgado na Justiça Estadual. Porém, se a verba tem origem federal, ou seja, a União arrecada e repassa ao município, a competência da Justiça Federal. Tudo bem? Agora tem um tema mais interessante. Se a verba federal já foi incorporada ao patrimônio do município, muito embora tenha origem federal, será a competência da Justiça Estadual. Repito, verba municipal, verba estadual, Justiça Estadual. Verba federal, Justiça Federal. Porém, se a verba for federal e já estiver sido incorporada ao patrimônio do município, a competência será da Justiça Estadual, ok? Tem duas súmulas para falar nisso, isso cai muito, preste muita atenção nesse assunto. Outro tema interessante que nós temos que prestar muita atenção são os crimes previstos em tratado ou convenção. Se a execução foi iniciada no país e o resultado tenha ocorrido em estado estrangeiro ou recíproca, também é competência da Justiça Federal, certo? Bruno, crimes previstos em tratados, me explica isso. Olha, só para exemplificar, tráfico internacional de arma de fogo, tráfico internacional de pessoas para exploração sexual, tráfico de crianças e adolescentes para adoção para o exterior, crime de pornografia ou pedofilia através da internet, crime de lavagem de capitais, tudo bem? Então, nestes casos, a competência é da Justiça Federal. Por quê? São crimes previstos em tratados e se a execução iniciar no território estrangeiro e produzir efeito no Brasil ou vice-versa, a competência é da Justiça Federal. Certo? Vamos lá. Eu já disse para vocês que a Justiça do Trabalho não julga crimes, em hipótese nenhuma. Tudo bem? Não julga crimes. A Justiça do Trabalho pode julgar habeas corpus, que defende o direito de liberdade,
mas não julga crimes. Bom, crimes contra a organização do trabalho considerada coletivamente é da Justiça Federal. Exemplo disso é o artigo 207 do Código Penal, por exemplo, ok? Nesses casos, a competência é da Justiça Federal. O 149 também, tá? Que é submeter alguém à condição análoga de escravo. Só para a gente lembrar do Constitucional, né? A Constituição ela está no topo do ordenamento jurídico, no topo da pirâmide normativa, e dentro da Constituição não há hierarquia entre as normas. Isso se deve a um princípio, é o chamado princípio da unidade constitucional, não há hierarquia dentro da Constituição. Todo mundo aqui já sabe isso. E todos os direitos, garantias e liberdades constitucionais são relativos, ou seja, não são absolutos. Eles podem ser relativizados face a outros direitos igualmente consagrados no texto. Só que nós temos duas vedações absolutas. Vedações, ok? Que é a vedação ao trabalho escravo e a vedação à tortura. Veja, é um crime submeter alguém à condição análoga a escravo. Esse crime também é de competência da Justiça Federal, certo? Vamos lá. Crimes cometidos a bordo de embarcação ou aeronave. Navio ou aeronave. Aeronave é todo veículo que é capaz de transportar pessoas pela via aérea. Algum crime cometido em aeronave é de competência da Justiça Federal. E navio. O que é navio? Eu estou aqui na represa, aqui de perto, aqui, tal, na lancha, cometi um crime na lancha. Não, não é isso. Navio é embarcação de grande porte, com capacidade para águas internacionais. Nós já estudamos o conceito do território, né? Tem o mar territorial, tem águas internacionais. Então, aquela embarcação que tem capacidade para águas internacionais, ela é, tudo bem? Ela é, na verdade, considerada navio, e um crime praticado em seu interior é de competência da Justiça Federal. Tudo bem, pessoal? Disputa de terras indígenas. Tem alguns comentários a fazer sobre isso. Veja, o índio como autor de crime ou o índio como vítima de crime não desloca a competência para a Justiça Federal. Não. Disputa sobre direitos indígenas é o direito coletivamente falando, tá? O índio como autor ou vítima, não. O genocídio, por exemplo, contra povos indígenas é de competência da Justiça Federal. Agora, um crime praticado individualmente contra um índio, não. Agora, tem uma questão interessante, tá? O porte ilegal de arma de fogo por índio na reserva, ele é da Justiça Federal. Por quê? Porque eles entendem que é para caça. E caça é uma questão da cultura indígena. Então quem vai julgar é a Justiça Federal e não a Justiça Estadual. Direitos indígenas, Justiça Federal. Direito coletivamente falando, inclusive o genocídio. Índio como autor ou vítima de crime? Não. Justiça comum estadual. Salvo se for porte ilegal de arma de fogo no interior da reserva. Se tiver objetivo de caça. Porque aí é a cultura indígena, tudo bem? Importantíssimo falar. Cai demais em concurso, cai demais em prova da OAB. É muito importante saber disso. Inclusive a matéria também do assunto direitos humanos, que é o que nós chamamos de incidente de deslocamento de competência. O que é isso? Uma causa originalmente de competência da Justiça Estadual pode virar uma causa de competência da Justiça Federal, certo? Quando? Como? Como é que é isso, Bruno? A gente vai lá no artigo 109 da Constituição, parágrafo 5º. Memorizem, por favor. Deixa eu ler para vocês. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, o senhor já sabe quem é ele, nós já estudamos essa figura no direito constitucional, é o chefe do Ministério Público da União. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República
com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, memorizem, cuidado com essa pegadinha, não é STF, é STJ, ok? Em qualquer fase do inquérito ou do processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Explico novamente. Uma causa que inicialmente é de competência da Justiça Estadual, ela pode se tornar uma causa de competência da Justiça Federal, muda a competência. Isso é possível, isso é permitido. A própria Constituição prevê isso, ok? Bom, isso é a aula de hoje. Na próxima aula começaremos o estudo de competência em razão da pessoa, é a parte mais complexa da matéria. Sexta-feira, final desta semana, faremos um exercício com 2 questões, valendo 2 pontos. E na outra faremos uma prova com 5 questões, valendo 10 pontos, ok? Semana que vem a gente pode fazer uma aula de revisão. Tá bom? Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail, seja pelo veículo oficial de comunicação que eu siga. Bom estudo, bom feriado para vocês.